Quando a gente fala em análise do solo, é comum as pessoas pensarem naquele exame convencional e importantíssimo, que vai apontar os componentes do terreno, as carências e o potencial de produção. Mas hoje a gente vai falar de uma análise ainda mais complexa, a análise do genoma do solo e de como ela orienta o posicionamento de produtos biológicos para beneficiar ainda mais o cultivo. Eu vou falar por Skype com o Marcos Adonai Castro, que é cofundador da empresa que faz esse tipo de estudo. Boa tarde, Marcos, seja muito bem-vindo. Conta para a gente que empresa é essa que você é cofundador dela. Boa tarde, José. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Eu sou cofundador da empresa chamada Biome for All, e ela é focada, então, como você falou, em análise genética de solo e de outros tipos de matrizes. E a gente fornece, então, esse tipo de informação que a gente acredita e, na verdade, estamos convictos que ela vai auxiliar bastante nas tomadas de decisão relacionadas com o agronegócio. Ô Marcos, eu falei aqui da análise que vocês estão fazendo, vocês fizeram uma análise assim agora no Sul, e eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é essa análise genômica do solo e o que vocês descobriram ao fazer esse levantamento. Bom, a análise genômica, ela envolve a gente avaliar o DNA dos organismos que vivem no solo. A gente extrai esse DNA de uma amostra de solo e a gente sequencia e identifica os organismos que estão lá presentes. E tendo a identidade dos organismos, a gente consegue inferir quais as funções que eles realizam, que é a parte mais importante, ou seja, o que eles estão fazendo naquele solo. Né? Com essa informação, a gente pode estabelecer o quê? Nós podemos estabelecer ações benéficas, focando no manejo dessa informação, desse componente biológico do solo. A gente pode detectar deficiências que aqueles solos apresentam e assim vai. Nesse trabalho em particular no Rio Grande do Sul, nós fizemos um grande mapeamento de uma área bem grande, que engloba todo o estado, de vários solos cultivados com soja e associados com a aplicação de bioinsumos. Então, a gente pode identificar o que cada solo tem de positivo e de negativo como informação base para a tomada de decisão posterior associada com esses insumos biológicos. E quando a gente fala desse componente biológico do solo, a gente está falando de micro-organismos que também podem fazer bem para a produção, né? E aí, nesse caso, é possível usar um insumo que potencialize a multiplicação desses componentes e eles se multiplicarem e e trazerem ainda mais benefício para o que quer que seja que esteja sendo produzido ali, e ainda mais evitar o uso de um defensivo que pudesse, de repente, prejudicar essa biota da terra? Perfeito. A ideia é justamente essa. A gente tem a ideia de que micro-organismos, eles são todos maléficos, mas, na verdade, a maioria deles é benéfica. Então, a gente pode extrair essa informação, e aí, como você falou, a gente pode olhar o que está presente, e aí nos estabelecer direções. Bom, esse solo tem um baixo potencial de fertilização natural. Então, a gente pode agora trabalhar com insumos biológicos para melhorar esse aspecto. Ou então, detectar uma situação que o solo naturalmente tem um bom potencial para fornecer um nutriente para a planta, o que dispensaria o uso excessivo de fertilizantes naturais. A gente pode identificar organismos que combatem as pragas e assim nortear nossas escolhas melhor de ação de controle das pragas, visando até a gente até pensando na questão de sustentabilidade, né? E nas demandas do consumidor atuais, né? Que justamente são focadas para produtos mais seguros e mais saudáveis. Então, todo esse tipo de desdobramento, ele vai surgir com o emprego das informações que a gente gera. A gente tem assistido um aumento muito grande do consumo de adubos aqui no Brasil, justamente em função da necessidade e da oportunidade do país produzir cada vez mais alimentos para o mundo. Por meio desse tipo de estudo, é possível substituir esses adubos por componentes biológicos e eles acabarem renovando o solo, tornando esse solo mais fértil e ainda mais sustentável, já que o mundo quer produtos cada vez mais sustentáveis? Essa é uma das ideias, né? A gente poder, então,
reconhecer o que o solo realmente precisa e aí estabelecer as ações. Até então, quando nós não conhecemos o componente biológico, nós tínhamos que obrigatoriamente nos basear na aplicação de fertilizantes, nitrogênio, fósforo, enfim. Mas se a gente conhece esse potencial natural, a gente pode usar, então, estratégias mais inteligentes. Então, em vez de nós aplicarmos esses excessos de produtos, que não são ruins, veja, a gente precisa produzir mais, né? A demanda por comida, ela está aí, a demanda por o produtor ganhar dinheiro, isso faz parte do processo, né? Mas a gente pode, então, ajudar o produtor, os profissionais do agronegócio a tomarem decisões mais sábias. E como você falou, né? Pensando nessas demandas atuais do consumidor, que não é apenas ter o produto, é ter produtos de qualidade maior. Então, é justamente esse o objetivo dessa ferramenta. Agora, conta uma coisa aqui para gente. Quando a gente fala de aumento de produção, a gente está falando tanto de uma oportunidade de o Brasil produzir mais, quanto de uma demanda cada vez maior por alimentos ao redor do mundo. E para conseguir fazer isso, os produtores têm recorrido a várias técnicas, uma delas a análise convencional do solo, que ajudou a revolucionar a agricultura no Brasil, né? Quando a gente compara essas duas formas de fazer essa análise do solo, do ponto de vista de investimento, qual que é a diferença entre elas? Perfeito. Deixa eu falar duas coisas. A primeira é, a gente não vai substituir as análises tradicionais. A gente está oferecendo uma ferramenta que permite que o produtor ele observe um outro aspecto do solo que não estava sendo visto, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Sabe, o trabalho que a gente tem que fazer é sempre usar as múltiplas ferramentas que a gente tem, né? Então, a gente pode juntar as análises químicas tradicionais e as análises genéticas, né? Em termos de investimento econômico, claro, são análises que custam mais caro, porque são ferramentas mais aprimoradas, métodos analíticos mais avançados, mas é um custo assim que não vai ser um custo em si no final, vai ser um investimento, porque as possibilidades de ganho, pensando em aumento de produção, mas não só isso, em redução do investimento em insumos, sabe, nos vários aspectos que podem trazer ganho posteriormente, eles vão compensar então esse investimento, né? Esse a princípio custo, né? Que é o que a gente entende originalmente. Então o custo sim é um pouco mais alto, não é proibitivo. Ele já foi proibitivo, né? Só que assim as ferramentas de análise de DNA, elas avançaram muito na última década. E hoje em dia a gente vê então essas ferramentas num valor que podem ser aplicadas para o mercado produtivo. Elas saem do meio acadêmico e chegam agora para serem usadas no meio produtivo. Então, sim, é um pouco mais caro, mas elas vão trazer um retorno que até então a gente não conseguia ter. Quando você fala um pouco mais caro, você está dizendo quantas vezes mais caro, em média? Depende muito, sim, da pergunta que o produtor quer responder, do tipo de... A gente pode gerar vários tipos de informação, mas pensa assim, sim, ela é 10 vezes mais cara que uma análise tradicional química de solo, tá? Eu falando em termos Muito de bem, análise uma individual, boa... não por hectare, tá? Não por hectare. Muito bem, uma boa forma de mensurar isso aí. Conversei com o Marcos Adonai Castro. Quero muito te agradecer, Marcos, pelas informações. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Tendo novidade, nos acione, que vai ser um prazer, viu? Muito obrigado mais uma vez, José, pela oportunidade de vir falar e fico feliz em voltar sempre. Muito obrigado.